Fala, meus amigos, beleza? Vitória com V maiúsculo ontem na Câmara dos Deputados contra a Suprema Corte, no caso do Ramagem. E aí tem muita desinformação a respeito disso. Inclusive, eu vi deputados ontem comemorando porque isso poderia beneficiar Bolsonaro, etc e tal. E eu acho que vale a pena a gente esclarecer aqui, porque sim, pode beneficiar Bolsonaro e não pode não beneficiar Bolsonaro. Aí você deve estar se perguntando, que loucura é essa, Didi? Beneficia ou não beneficia? Vamos lá. O que foi aprovado ontem foi a suspensão do andamento do julgamento do golpe para o Ramagem, que é deputado federal. E, segundo a Câmara dos Deputados e a própria Constituição, isso beneficia apenas deputados federais. O presidente Bolsonaro não é deputado federal. Então, não beneficiaria ele. Ok? Ok. Então, como é que pode beneficiar? Pode beneficiar porque o presidente Bolsonaro está no mesmo grupo que o Ramagem. Se eu não me engano, é o chamado núcleo 2 ou núcleo 1, sei lá, é algum núcleo desses aí, certo? E como todos estão no mesmo núcleo, aí poderia beneficiar Bolsonaro no sentido de que esse julgamento, no mínimo, tem que ser adiado, certo? Então, de qualquer jeito, seria um benefício para o presidente, certo? Mas ouça o que diz aqui o nosso amigo, o doutor André Marcília. Ele fala textualmente: o parecer está tecnicamente correto. Do ponto de vista constitucional, o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, prevê que denúncias contra deputados diplomados poderão ser suspensas até o fim do mandato por votação da maioria dos congressistas. O artigo 53 também afirma que o suposto crime precisa ter ocorrido após a diplomação. Uma tentativa de golpe somente pode ser vista como crime após o início dos atos de execução, algo que se atribui ao dia 8 de janeiro de 2023, após, portanto, a diplomação de Ramagem. O parecer que seguirá para a votação do plenário deixa aberta a possibilidade para que se vote a suspensão do processo não apenas contra a Ramagem, mas contra os demais réus, e aí entra o presidente Bolsonaro. E ele diz o seguinte: seria um erro. Não sendo parlamentares os demais, a votação motivaria o STF a interferir e buscar invalidar a decisão do Congresso. Mesmo com a decisão beneficiando apenas Ramagem, o STF terá dificuldades para seguir com o julgamento em relação aos demais réus e núcleos. No núcleo 1, em questão Ramagem e Bolsonaro, como seria possível julgar um sem julgar o outro, se as condutas se relacionam, segundo a PGR? E como julgar os demais núcleos se o um é a espinha dorsal do suposto golpe? Pois é, se tudo começou no núcleo 1 e você não pode julgar o núcleo 1, como é que você vai julgar o núcleo 2, 3, 4, 48, 325? Como? Não é? E ele termina: seja como for, é uma clara demonstração de que o parlamento está buscando não se submeter ao STF. O recado parece ser o de que a violação às prerrogativas do Congresso foi longe demais. O recado também é do que a Constituição Federal dá ao Legislativo elementos suficientes para que se imponha e não se curve aos demais poderes. Bom, como foi explicado aqui muito bem pelo nosso querido André, isso agora vai para o plenário. E é o plenário que vai decidir se continua de cócoras, se continua ajoelhado para os desígnios e os desejos da Suprema Corte, ou se vai ter um lampejo de lucidez, um lampejo de altivez e vergonha na cara e tomar as providências que têm que ser tomadas. Ramagem não pode ser processado pela Suprema Corte. Tudo o que aconteceu foi após ele ter sido diplomado. Apesar do Cristiano Zanin ter fatiado esse processo e dito que não, podemos processá-lo sim. Enfim, resta agora aguardar para ver qual será a decisão da Suprema Corte. A decisão do Congresso Nacional. Se de fato eles vão demonstrar alguma independência ou não. E no futuro a gente vai saber se a gente ainda precisa
de um Congresso Nacional ou não. Deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre essa vitória do Ramagem ontem e se vocês acham que a Suprema Corte vai respeitar a vontade do Congresso Nacional.